Juízes, capítulo 6, versículo 14. Os irmãos acharam, amém? Diz assim: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? O tema da reflexão de hoje é tempo de guerrear. E por que nós temos que guerrear? Qual a razão a gente falar de guerra, se guerra, humanamente falando, é uma coisa ruim, é feio, né? A gente vê aí os países se matando aí por causa de interesses financeiros. Então, por que falar então? Por que o pastor dizer assim, literalmente, que é tempo de guerrear? O apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 6 que a nossa luta ela não é contra a carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades. Ou seja, nós temos que estar em guerra todo tempo. Se eu tenho que estar em guerra todo tempo, por que agora então é tempo de guerrear? Porque muitas vezes a gente passa por alguns processos que eu gosto de chamar de letargia espiritual. Nós ficamos ali meio parados, meio sem saber o que a gente vai fazer a partir daí. E é muito importante nós compreendermos uma coisa. Eu coloquei uma frase, eu estava meio poético essa semana, então vocês vão ver umas frases minhas aqui. Às vezes acontece isso, tipo a cada 100 anos acontece isso comigo. Temos de lembrar que as sementes de nosso plantio podemos escolher, mas nunca os frutos de nossa colheita, pois estes serão sempre consequências de nossas decisões. Então, às vezes a gente se pergunta muita coisa, né, diante de Deus. Por que isso, por que aquilo, por que está acontecendo assim, por que minha vida está desse jeito, por que eu não estou fazendo para Deus o que eu fazia antes. E tem algumas coisas que tem a ver com decisões. Em algum momento da nossa vida a gente tomou algumas decisões, e essas decisões elas foram culminantes para que a gente chegasse num determinado momento e falasse: ó, esse aqui é o meu resultado. E quando a gente fala desse personagem especificamente, porque hoje a gente vai falar de Gideão, eu já preguei sobre Gideão há alguns anos atrás, e a mensagem que eu preparei não tinha nada a ver com o que eu montei aqui. Há uns anos atrás eu falei das provas de Gideão com Deus: molha a lã e não molha o chão, molha o chão e não molha a lã. E eu fiz na época uma aplicação sobre isso. Quem sabe até um dia eu posso falar sobre isso com a igreja. Mas hoje eu quero falar da missão que Deus deu para Gideão. O povo de Israel estava um caos. Se você olhar os primeiros versículos, porque eu li o 14, se você pegar desde o primeiro ali do capítulo 6, vai falar que Gideão, antes de Gideão, perdão, vai falar que o povo de Israel estava perdido na idolatria, estava adorando Baal, estava com os postes ídolos, tinham abandonado o Senhor e estavam fazendo aquilo que o Senhor reprovava. E o tempo de Juízes, o livro de Juízes, ele se resume nisso, numa frase às vezes, que ele diz muitas vezes isso, que naquele tempo, cada um fazia aquilo que achava certo. Isso você vai encontrar lá em Juízes. Por quê? Não havia Moisés, Josué também não tinha, já estavam mortos. Você olha, a liderança de Israel naquele tempo se fragmentou. Os profetas estavam quase que meio sumidos, apesar que a gente vê uma voz profética ali surgindo de uma forma anônima, porque a gente não sabe nem o nome do profeta que vai lá falar em nome de Deus algumas coisas para o povo. E nós percebemos principalmente que o povo não sabia a quem seguir. E o livro de Juízes ele é pleno dessas questões. Povo perdido, levanta o juiz, o povo firma com Deus. Morre o juiz, o povo se perde, passa anos sofrendo, clama a Deus, Deus levanta outro juiz e assim por diante. Se você ler todo o livro de Juízes, você vai ver isso, com todos os camaradas que passaram: Débora, Jefté, Gideão, o próprio Sansão. E aí você vai olhar em outros casos também, e você vai perceber isso. Por que Gideão especificamente? Porque Deus fez um negócio através de Gideão que tem tudo a ver com a igreja. E eu gosto de pegar algumas passagens na Bíblia e fazer uma ponte com o que Deus muitas vezes deseja que nós vivamos dentro do nosso contexto cristão, reino de Deus nos dias atuais. E olha que interessante,
O versículo 1º que eu citei para vocês diz, ó, de novo, interessante que o escritor ele já começa assim, né? Ou em outra versão, novamente, ou mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprove, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. O negócio estava brabo, estava feio, a ponto de Gideão ter que malhar o trigo num tanque de prensar uva. Ele ficava escondido malhando trigo, para o povo, para os midianitas não chegarem e não tomarem tudo ou botarem fogo em tudo. Se você lê a sequência do texto, não ficava animal vivo, não ficava plantação viva, eles queimavam tudo, e o que não queimava matava. Os midianitas foram implacáveis com Israel. E por que foram? Porque Deus estava naquele negócio, porque o povo abandonou Deus, o povo quis seguir outros deuses, e esses outros deuses não eram nunca capazes de trazer o livramento para Israel, que o Deus de Israel trouxe no Egito, no Mar Vermelho, no deserto, na travessia do Jordão, nas muralhas de Jericó. Em todas aquelas experiências, o Deus de Israel se fez presente, atuante, forte, todo-poderoso. Quando o povo abandonou o Deus todo-poderoso, então todo o poder de Deus já não estava a favor mais do povo. E olha que interessante, no período de Juízes também havia uma alternação de adoração, porque como eu falei, ora o povo estava adorando a Deus, passava 5 minutos, o povo estava lá prostrado diante de Baal. E a gente vai perceber isso durante a mensagem, que existiam muitas variáveis entre o povo e que não eram saudáveis. Por quê? Porque quando eu não tenho convicto no meu coração quem precisa de fato ser o meu Deus, a coisa fica estranha na minha relação espiritual com Deus. E aí Deus chama Gideão no meio dessa confusão. O nome Gideão significa o que derruba o inimigo. Então é legal a gente pensar que Deus não chama ninguém de forma errada, né? Até na mensagem que eu creio no meu coração que Deus trouxe para a igreja, para mim também, é que Deus não erra quando Ele nos escolhe. E Deus sabia quem Ele estava escolhendo para aquela função, para aquela tarefa. Gideão era o melhor cara, porque ele nasceu para derrubar o adversário. Para os judeus havia uma significância muito importante da questão do nome. Então quando eles davam algum nome para um filho, tinha um sentido. Aí determinadas mães, ele vai se chamar tal, porque com muitas dores eu tive ele. O outro vai se chamar tal, porque Jacó mesmo, usurpador, que ele já nasceu agarrado no calcanhar do irmão dele, né? Então ele já veio querendo tomar o lugar do irmão, puxar a primogenitura e sair na frente, né? E não conseguiu naquele momento de nascimento. Então a gente vê que os nomes, eles têm muito significado para o povo do Antigo Testamento. E Gideão não era diferente. Gideão era aquele que derrubava o inimigo. Agora, quem era Gideão? Gideão era um cara modesto. Gideão era um cara do menor clã da sua tribo. Ele era um cara que se sentia, inclusive, diante de Deus, o cara mais insignificante para fazer aquela missão. Mas Deus falou assim: o que nasceu para derrubar o inimigo, eu preciso de você. Porque é legal essas coisas no hebraico, porque quando você fala tal coisa no hebraico, você fala o significado daquela palavra. Então, quando falavam Moisés, ele entendia, e todos que o chamavam assim em hebraico entendiam, que ele foi tirado da água, que ele foi tirado das águas, porque é o sentido do nome dele. Então, para todo mundo que vivia naquele tempo, o cara sabia por que ele era chamado daquela forma. E aí você pensa na vida de Jacó, então, que legal que era, porque por anos e anos, ô usurpador, chega aqui, ô ladrãozinho, vem cá, e assim por diante. Gideão talvez não tinha a dimensão do que Deus tinha criado ele e para que ele deveria servir de fato. E aí a gente pensa aqui em algumas perguntas. Eu quero fazer para vocês 3 perguntas hoje, e quero chegar numa 4ª conclusão diante dessas 3 perguntas. E elas são fortes, hein? Cuidado. Você está todo mundo sentado aí, né? Só o Ângelo que está de pé, então se segura aí. Primeira pergunta: Deus ou Baal? E aí você diz assim: pastor, eu sou de Jesus, como é que você está perguntando para mim se é Deus ou se é Baal? Porque na verdade essa alternância ela acontece mais profundamente na nossa alma do que a gente imagina.
Às vezes nós estamos mais divididos entre Deus e as coisas desse mundo, porque a Bíblia chega a relatar que o diabo é o príncipe desse mundo, né? É o cara que está hoje aí para tentar reinar numa coisa que não é dele, mas ele está fazendo a bagunça toda. Então eu tenho que decidir entre a minha adoração e vida dedicada a Deus ou ao adversário. Peraí, pastor, como assim? Eu amo a Deus, mas se eu não me dedicar totalmente a Ele, eu não posso servi-lo. Jesus disse assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque amará um e odiará o outro. Olha que palavra forte que Jesus usa. Ele fala: não dá para ter dualidade na sua vida de adoração a Deus. Ou você adora a Deus ou você não adora Ele. Não tem meia adoração, não tem adoração parcial, não tem adoração momentânea. Ou eu decido viver para Deus, ou Deus não significa absolutamente nada no meu coração. E olha que interessante, os textos são um pouco longos. Agora o versículo 24 ao 30 lá de Juízes, preciso ler para você entender o contexto. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu esse nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiesritas. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal que pertence ao seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo dessa elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo à noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram: foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Quem estava querendo matar Gideão era o povo de Israel. O povo estava querendo matar ele porque ele derrubou um altar de Baal. O povo não estava querendo matar ele porque ele estava blasfemando contra Yahvé, contra o Deus de Israel. A loucura chegou a tal ponto no coração dos israelitas que para eles agora Baal era Deus, e tudo que fosse contra Baal era do inimigo. O bom se perverteu em mal, e o mal se tornou em bom na concepção daquele povo, a ponto deles quererem matá-lo a pedradas. Aí o pai de Gideão é estratégico, né? Ué, não foi, meu filho não derrubou o altar de Baal? Se Baal é Deus, que Baal se defenda. Ué, Baal não tem poder para impedir que alguém derrube um altar dele? Aí o povo de Israel parou e agora? O que eu faço? Mas na verdade, às vezes, a gente tem que perceber os princípios, né? Antes de Gideão derrubar o altar de Baal, Gideão primeiramente oferece uma oferta diante do Senhor. Ele faz um sacrifício ali diante do Senhor, antes de Deus falar com ele a segunda etapa da sua missão. A primeira era restaurar o processo de adoração que estava quebrado entre o povo e Deus. E Gideão é o primeiro cara que faz isso ali de uma forma mais literal, representando o seu clã, a sua cidade. E ele vai lá, diz o texto ali que a gente leu, ele constrói um altar em honra ao Senhor e deu esse nome: o Senhor é paz. Porque um pouco antes, o anjo do Senhor, aqui nós temos uma teofania, ou melhor falando, uma cristofania, ou seja, Jesus, não revelado como Jesus, mas como o próprio Deus, como El Shaddai, ele aparece para Gideão. Toda vez que você lê no Antigo Testamento anjo do Senhor e o A está em maiúsculo, é Deus, não é anjo comum. E aí você vai ver isso no episódio com Jacó, você vai ver isso no episódio com Abraão, você vai ver isso no episódio aqui com Gideão, e em outros casos. Deus apareceu para Gideão e falou: paz seja contigo, você não vai morrer. Ele falou: eu vi o Senhor, eu vou morrer, eu vi o anjo do Senhor. Aí Deus falou: não, fica tranquilo, você não vai morrer, paz seja com você. Então ele vê que no momento de toda a tribulação,
malhando trigo escondido, o povo sendo devastado, a família dele sofrendo, Deus chega para ele e fala: cara, fique em paz, eu estou aqui com você. E aí ele faz um altar então, pensando nessa paz que ele estava recebendo agora de Deus. E aí Deus fala: então tá, você já está em paz comigo, meu filho, agora você vai lá e derruba o que está errado. Agora você vai lá e tira da minha vista o que não está certo. Uma coisa que eu aprendo com Deus é que Ele não tolera dividir a glória dEle com ninguém. Ele não deixa a gente adorar Ele e adorar a nossa própria vida, o nosso trabalho, o nosso dinheiro, os nossos bens. Não é compatível. Deus não reparte a glória dEle com nada e nem com ninguém. Se tiver qualquer ser, pessoa, criação, bem material, posição social que esteja acima da minha relação com o Criador, Deus rejeita, Ele não tolera. Deus não aceita que nada esteja na frente da pessoa dele no meu coração. E Gideão precisava então tomar uma decisão junto com o povo, porque ele não leva só ele agora nesse momento a uma decisão. Ele já tinha tomado a dele, ele sacrificou diante do Senhor, ele fez um altar, mas agora o povo precisava entender que estava errado. E aí ele, com autoridade, ele começa então a sua empreitada. E é interessante que nesse processo Deus começa a exigir coisas bem fáceis de Gideão: fé e coragem. Por 7 anos o cara malhando trigo num tanque escondido lá, e só ali fazendo para sobreviver, para poder comer. E agora Deus chega para ele e fala assim: pode ir lá enfrentar os caras lá que eu vou dar vitória para você, fica tranquilo. Pode reunir o exército e vai para cima, meu filho, que eu estou com você. O povo totalmente subjugado, derrotado, não tinha perspectiva de nada. Imagina que quem gosta de sofrer uma semana com algum problema? Tem alguém aqui? Imagine você 7 anos sofrendo a mesma coisa, e aí de repente Deus vem para você e fala assim: fica tranquilo, você não vai sofrer mais, está tudo bem. Você vai superar esse problema agora, você vai derrubar esse gigante. Rapaz, Gideão era um cara muito crente. Depois no final da história dele a gente vê que ele deu uma vacilada, mas nesse começo de caminhada com Deus, ele foi impecável, ele confiou. E é tão interessante que sempre Deus vai começar obras extraordinárias a partir de uma pessoa. Olha lá na Bíblia, lá, toda vez que Deus revoluciona a história da humanidade, com quantas pessoas começou? Deus revolucionou a história da criação, e Ele criou Adão. Ele revolucionou a história do chamado missionário, e o primeiro missionário da Bíblia, Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai lá que eu vou fazer de você uma grande nação. Ele revoluciona a escravidão de Israel no Egito: Moisés, vai lá e tira o meu povo da escravidão. Ele vai lá e revoluciona mais uma vez um líder que se sentia despreparado: Josué, seja forte, não tema, dá sequência na liderança do meu povo, meu servo Moisés já está morto, é com você agora, vai. Todas as vezes que o povo está numa situação crítica, Deus pega e levanta uma pessoa, e a partir dessa uma começa uma revolução na vida espiritual de qualquer nação. Então a gente vê isso no Antigo Testamento e vê no Novo. Quando começou o reino de Deus? Quando Jesus veio. Aí a partir de Jesus vieram os apóstolos, depois os outros discípulos, depois a igreja. Você vê que é um processo de crescimento natural. A igreja é um organismo vivo, então ela se desenvolve naturalmente, mas começou com um. Então sempre na sua vida, na sua casa, na sua família, você precisa entender que talvez Deus esteja querendo levantar você para ser o primeiro. Porque às vezes você está esperando que os outros sejam os primeiros na tua casa, e muitas vezes você precisa se tornar a referência para que os outros vejam a glória de Deus através da tua vida. Por isso que eu gosto de fazer essas pontes aqui. Agora, por que Deus ou Baal? Porque você tem que verificar o que tem sido mais importante no teu coração. E isso é uma pergunta que só você pode responder para você mesmo, e eu também para mim. Você tem que fazer uma avaliação. Deus, e aí? O que está rolando no meu coração? O que é mais importante? Você precisa chegar a essa conclusão. Segunda pergunta que a gente tem que responder diante dessas mudanças que muitas vezes a gente vê na guerra: qualidade ou quantidade?
que é mais importante? Às vezes, os nossos olhos nos enchem de expectativas erradas. Às vezes você olha e a gente não fala nome porque vai para a rede. Tem irmãos aqui que são da polícia, né? Então vai para uma situação de confronto. Aí esse irmão, logicamente, o que prefere? Se tiver 100 pessoas lá fazendo bagunça, ele prefere ele e o parceiro dele para resolver? Ou ele prefere que já venha o batalhão de choque e a SWAT lá para cima, lá com escudo e bomba de borracha, para falar, vamos dispersar a galera? Normalmente você olha e fala, o que é mais fácil? Chama o batalhão, chama o BOPE aí e resolve o negócio, né? Mas na perspectiva divina é totalmente o contrário. A quantidade pode gerar problemas muitas vezes. Porque uma quantidade, olha que eu vou usar uma expressão que eu nem sei se existe, com uma qualidade ruim, ela pode ser totalmente nociva para um grupo. Totalmente. Porque nem tudo que reluz é ouro, nem toda quantidade representa decisão coletiva. Você pode ter um monte de gente. O país não votou na presidenta lá, não teve supostamente a maioria dos votos, que alguns estão questionando, não sei se é ou se não é, só Deus sabe. Só que aí hoje 70%, 80% da população reprova a presidente da república. Só que 51 ou 50, eu não lembro, 53% que foi a votação dela, metade do país, dos eleitores do país supostamente diziam que ela era boa, o que queriam ela no poder. Agora olha como a quantidade ela não diz muita coisa, porque hoje metade do povo que votou nela está dizendo que ela não presta. E eu não estou aqui para discutir se sim ou se não, meu problema não é esse, mas para dizer assim, ó, às vezes o que a gente olha não reflete a verdade. E aí nós precisamos ver se a qualidade ou a quantidade tem sido o foco. Porque se o meu foco na guerra, em qualquer área da minha vida, está mais preocupado na quantidade do que eu vou ter, do que eu vou conquistar, do que eu vou fazer, eu posso estar indo para um caminho errado. Porque eu tenho que ver se isso vai me trazer qualidade de vida, se isso vai melhorar a minha relação com Deus. Se não melhora, a gente não é de Deus. E tem hora que a gente precisa parar para refletir nisso. Outro texto bem curtinho, Juízes 7, versículo 2 a 8. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser este irá com você, ele irá, mas se eu lhe disser este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem água lambendo, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água levando com as mãos à boca foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E esses ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. Eu aprendi, preparando essa mensagem, tanta coisa. Eu peguei alguns comentários que eu tenho lá e eu comecei a tentar entender alguns contextos e principalmente alguns significados. O total aqui do contingente que a gente percebe eram 32.000 homens com Gideão. Porque primeiro a gente vê aqui, né, que 22 saem. Aí depois a gente vê mais uma saída, né? E aí o que acontece? Deus está falando: ó, tem gente demais. Não é isso que eu quero. O negócio está fora do padrão. Porque fora do padrão não é do nosso padrão, é do padrão divino. É o que Ele está vendo, não do agora. Deus conhece toda a eternidade. Então Ele sabe o que Ele está fazendo com a nossa vida. E com Gideão não era diferente. Ele estava falando: Gideão, você não precisa de 32.000 homens, porque eles só vão te atrapalhar. O
que eu quero fazer através da tua vida, a quantidade não é o fator, porque quem vai dar vitória sou eu, não é o braço deles. E às vezes nós queremos nos segurar, nos garantir nas quantidades. Isso pode se definir na sua vida financeira, pode se definir na sua vida espiritual, na sua vida profissional, na sua vida relacional, familiar. Isso pode se definir em vários aspectos. Às vezes a gente está mais preocupado com algumas quantidades do que realmente com aquilo que Deus deseja fazer através de nós. E a gente pensa, se eu não tiver isso, eu não consigo fazer. E a gente tem que entender que Deus, Ele faz coisas a partir dos materiais mais simples, principalmente o homem que Ele criou a partir do pó da terra. Deus não criou uma máquina de campo quântico e de gerador de partículas para criar o ser humano. Ele pegou do pó da terra e falou assim: eu vou fazer. Sabe o que mostra isso? Deus não se limita a nenhuma condição que esteja à nossa volta. Deus, Ele faz o que faz porque Ele é Deus. O verbo bará de Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: Bereshit bará Elohim. No princípio criou Deus. Esse verbo criar, bará, significa criar a partir do nada, do que não existe. Esse verbo só foi usado pouquíssimas vezes e relacionado a Deus, a Yahvé. Ninguém mais pode usar esse verbo, porque todos nós criamos a partir do que existe. Deus, Ele cria do que não existe, do que é conhecimento eterno dEle, e Ele torna a existência. Só Ele é capaz de fazer isso. E às vezes a gente fica ali como Gideão: poxa, mas são os midianitas, eles têm muita gente, como é que vai ser essa batalha? E aí depois eu vou dar um número para você se assustar mais ainda. Mas olha só, o que eu achei mais legal, tinham 300 trombetas. Eu gosto muito de fazer conta. No tempo da guerra, vocês já viram alguns filmes épicos aí? Vai um cara lá com a trombeta a cada pelotão, a cada parte do pelotão, que é para o pessoal entender. Um sinal, por exemplo, pam, o pessoal avança, pam, pam, para, pam, 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 corre para trás. Não é o do Ayrton Senna, né? Mas o cara corre de volta e foge, bate em retirada. A trombeta servia para isso. Então, pela conta que eu fiz, tinham 32 mil homens e tinham 300 trombetas. Porque diz aí que no final, cada um dos 300 tinha uma trombeta na mão. Agora olha que interessante. Deus queria usar as trombetas, mas não queria usar os caras das trombetas. E eu nunca tinha parado para ouvir esse negócio aqui. Eu nunca tinha parado para prestar atenção numa coisa tão simples. Sabe qual foi a arma que esses caras venceram? Eu vou falar já em seguida aqui. As armas mais toscas que poderia existir para vencer uma guerra. As mais toscas. Mas por quê? Deus não estava preocupado com as armas, e sim com o coração dos soldados que estavam ali dispostos na guerra. Porque eles só precisavam fazer uma coisa muito simples, e através daquela ação simples e ousada e corajosa, logicamente, Deus faria algo totalmente inexplicável e extraordinário, e que tem relação inclusive com uma outra passagem que eu vou citar daqui a pouco para você. Ou seja, antes era uma trombeta para cada 100 soldados, agora, na média, dá 106 soldados, na verdade, a conta. Agora é uma trombeta para cada soldado, ou seja, cada um tem que ter a sua. Cada um tem que ser um arauto, cada um tem que ser o porta-voz da vitória. Ou seja, não tinha lugar para quem pensasse diferente. Ou você pegava a trombeta e tocava para ir para a guerra, ou não tinha participação sua na guerra. Foi assim que aconteceu aqui. Os 300 tinham a trombeta e os 300 tinham que tocar ela. Normalmente o cara que toca é para incentivar quem vai. E Deus falou: o pessoal está com medo. E o vale de Arod, essa palavra Arod no hebraico significa vale da tremedeira. Deus levou o povo ali para falar: o povo está tremendo, eles têm medo. Gideão, quem tiver com medo, manda ir para casa. Dos 32, 22 mil vazaram na braquiária e foram embora. Aí não, beleza, glória a Deus, nós temos 12 mil, número profético, né, tal. 12. Aí Deus falou: tá errado, Gideão, vamos reduzir um pouco essa numerologia tua aí, cara. Não estou contente com esse negócio. Reduz. Porque tem gente ainda que está mal motivada aí dentro. Tem gente que está com medo. Tem gente que não está acreditando que eu vou dar vitória. Faz os caras fazer um teste agora. Bebe água de um jeito ou do outro. Do jeito que a gente bebe água, é do jeito que os caras beberam e que a gente vai beber água. É o jeito que Deus muitas vezes vai avaliar o meu coração.
Por que tinha diferença do cara que lambeu igual o cachorro a água e do cara que se ajoelhou? Os que se ajoelharam, relaxaram, se acomodou, ajoelhou, parou ali quietinho, ficou tomando água tranquila. O que lambeu igual o cachorro, meu irmão, água na concha aqui, ó, rapidão e de pé já, pronto para ir para a guerra. Tinha uma diferença drástica entre esses 300, porque eles não se baixaram. Eles não baixaram a guarda, eles continuaram alertas todo o tempo de que eles não poderiam se desaperceber de um ataque do inimigo que poderia chegar a qualquer momento, era iminente. O acampamento não estava tão distante dos adversários. Os caras permaneceram de pé, eles só cataram a água rapidamente, ó, puf, volta aqui, ó. A questão não era o se ajoelhar, porque quem prega, não, o cara se ajoelhou, ele se prostrou. Ao contrário, Deus reprovou, ele não está preparado. Ele não está entendendo que ele está em guerra. Ele está viajando na maionese. Ele veio para um tour aqui na guerra com Gideão, mas ele não está preparado. E tem um pior, a falta de preparo nos leva à desmotivação pessoal e também coletiva. Porque às vezes quando eu não estou entendendo o que Deus quer fazer, eu vou levar os outros a entender a mesma coisa que eu. Nada. Eu vou gerar dúvida no coração das pessoas. Por isso que Deus falou, para que o povo não diga que foi eles e que não foi minha mão, manda embora. Deixa comigo que eu resolvo, Gideão. Deixa eu ser de novo o Deus de Israel, que eu já fui no passado para o teu povo. Porque Gideão também fez esse desafio para Deus. Se você ler lá o texto, Deus, onde está o Deus que os nossos pais contaram, que fez tantas maravilhas assim, assim, assim? Gideão questionou Deus. Como é que o Senhor nos abandona 7 anos nas mãos desses caras? Aí Deus nem discute a relação com Gideão, ele só fala assim: rapaz, se levanta e vai para a guerra porque eu estou com você. Para de olhar para trás, olha para o que eu posso fazer através da sua vida a partir de hoje. Essa tem que ser muitas vezes a visão clara que nós precisamos ter do nosso coração na presença de Deus. Nós precisamos entender que Deus está nos chamando não pela nossa capacidade quantitativa, pela nossa capacidade do que a gente sabe, mas Deus quer olhar a qualidade do meu e do seu coração e dizer: ele ou ela estão aprovados, porque o coração deles está em mim. Muitas vezes é só isso que precisa. Às vezes a gente está preocupado com tanta coisa para fazer para Deus, e a única coisa que é necessária para demonstrar qualidade é coração, é alma. Não é o que sabe fazer. Eu sei fazer um monte de coisa que aqui não dá certo, então que adianta eu saber fazer? Se o meu coração e o seu não estiver pronto para fazer a coisa certa, para obedecer a voz de Deus, para ouvir e falar: olha, eu preciso, Senhor, seguir nessa direção que o Senhor está me dando, eu não tenho condições. E aí eu vou para a terceira pergunta: obediência ou negligência? Porque Gideão tinha uma opção de obedecer por várias vezes. A primeira, quando Deus falou para ele sacrificar o animal e para ele derrubar os altares idólatras da sua família e do seu povo, ele foi lá e obedeceu. Ele teve uma segunda oportunidade de obedecer quando Deus falou para ele: você tem muita gente no exército, manda esse povo embora e fica só com quem eu quero. Ele obedeceu, ele não negligenciou. Ele teve uma terceira oportunidade para obedecer ou para ser negligente. E olha o que diz o texto, versículo 9 ao 15 agora, do capítulo 7. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: levante-se, desça ao acampamento, pois eu vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Presta atenção nessa expressão agora. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim não se pôde contar a areia da praia. Também, como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Tive um sonho, disse ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levante-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Eu olho para esse texto
e eu vejo a graça de Deus lidando com Gideão. Deus sabia que Gideão estava com medo, porque quem falou que a pessoa obediente ela é corajosa todo o tempo? Quem de vocês aqui nunca teve medo de obedecer a Deus? Eu já tive. Só eu? Ah, tem mais alguns pecadores assim, legal. Eu já tive muito medo de obedecer a Deus em alguns momentos, mas não significa que eu não obedeci. O medo é um componente humano, faz parte da gente. É bom ter medo em alguns momentos. Excesso de coragem faz gente se afogar, faz gente entrar em briga e tomar tiro, faz gente entrar em discussão de trânsito e bater carro. Excesso de coragem faz um monte de loucura. Medo é bom em alguns momentos, ele faz bem para a nossa alma, porque você para avaliar os prós e os contras. E Deus sabia que Gideão estava preocupado. Ele olhava para os caras lá. A expressão é tão interessante. Pelos estudantes aí, os estudiosos, perdão, das escrituras, existe uma previsão de que haviam pelo menos mais de 100 mil homens acampados naquele lugar. E aí você acha que Gideão não devia estar com medo, com 300 caras atrás dele? Eu acho que ele podia estar com medo como qualquer um de nós aqui. Só que a graça de Deus se manifesta através disso. Deus olhou para o medo de Gideão e falou: cara, vai lá, vai só com o teu servo lá, não vai com todo mundo não. Vai num momento estratégico, vai de noite. Era a quarta vigília, era meia-noite ali no momento ali. Então os caras da manhã estavam todo mundo dormindo, só tinha alguns de guarda. E aí vai lá que eu vou falar com você. E aí Gideão obedece de novo. Ele podia falar: Deus, mas eu vou no acampamento sozinho, vão me matar. Não, ele obedeceu. E aí Deus usou a boca dos ímpios para falar o coração de Gideão. Gente, vamos parar para pensar. Um cara vai lá que ele nem conhece, tem um sonho. Sonhei com um pão gigante de cevada, desce rolando a montanha e destrói a tenda nossa aqui do exército. Aí o cara olha: o que será que é isso? O outro cara fala assim: só pode ser Gideão. É só Deus que faz um negócio louco desse. Só Deus é capaz de pegar, através de questões tão abstratas, e fazer coisas extraordinárias. Na hora que na hora que a gente estava orando aqui de manhã, essa noite, eu tive um sonho muito interessante. Mas o que mais me chamou a atenção foi o momento do sonho. E eu sei quando é uma coisa de Deus e quando é coisa da minha cabeça, que eu estou viajando, estou voando, umas coisas bestas assim que não tem nada a ver. E eu sei quando é sonho de Deus, então dá para discernir. E no momento eu olhei para o mar assim, era um mar gigante, tinha umas rochas assim, umas coisas. E era interessante, desceu um raio do céu. Mas não é, a gente está acostumado a olhar raio, ele vem e some, né? Ele ficou, mas ele fincou no mar assim. Eram vários raios que vinham ao mesmo tempo. Aquilo levantou uma onda, meus irmãos, e começou a encher tudo embaixo da onde eu estava. Parecia que era numa casa. E eu olhava para baixo, eu falava: meu Deus, vai encher, vai inundar tudo. Mas não enchia. Mas aquele mar veio com tal violência que ele começou a encher tudo que estava em volta, né? Eu ainda não entendi. Se você me perguntar tudo que pode ser isso, eu não entendi. Mas quando eu estava de manhã orando aqui com o pessoal, Deus me fez lembrar desse sonho. E às vezes esses raios são intervenções divinas, porque não é o homem que produz. Ah, pastor, mas é a natureza. Mas quem é que comanda a natureza? É Deus. Então eu acredito que são intervenções divinas. E a água, ela leva muita coisa embora, né? Ela leva coisa do nosso coração, coisas que não estão legais. Ela vem para também trazer alimento, ela vem para curar. A água, ela serve para diversas coisas. E eu vi ali aquele mar bravo, aquela onda gigantesca vindo, mas ao mesmo tempo eu vi que ela não atingia. Então é muito interessante. Às vezes Deus vai colocar a gente em situações que a gente está correndo risco de vida. Gideão estava ali, ele e o servo dele. Mas pergunta se tocaram num fio de cabelo de Gideão. Pergunta se alguém foi capaz. Pergunta se o diabo foi capaz, se Baal foi capaz de acordar o exército e falar: ó, tem 2 caras lá, mata eles lá que vocês acabam com a guerra. Pergunta se ele teve autorização para fazer isso da parte de Deus. Sabe por quê, meu irmão? O diabo é pau mandado. O diabo só faz o que Deus deixa ele fazer. Se Deus não autorizar, o diabo não põe a mão em nada, ele não faz. Às vezes tem gente que tem mais medo do diabo do que acredita em Deus.
O diabo é anjo caído, ele tem limitação nas suas ações. E se Deus falar para ele, você não vai tocar no fulano, ele não vai tocar e acabou. E é isso que a gente tem que começar a entender. Nós demonizamos demais e divinizamos de menos as coisas às vezes. Não importa se tem 100 mil à minha frente. É porque o salmista falou lá no Salmo 91, né? 10 mil, 1000 cairão ao meu lado, 10 mil à minha direita, mas nada me fará dano algum, não vai me atingir. Porque o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, o socorro bem presente na hora da adversidade. E aquele que se abriga no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, poderá dizer, tu és o meu refúgio. O salmista sabia, ele estava nítido, olha, eu sei que Deus é o meu refúgio, então podem ter 1000, 10 mil, não vai ter problema. Deus está comigo, e eu e Deus somos a maioria. Gideão precisava entender isso. E aí aquela última revelação daquele sonho serviu para exatamente aquilo. Ó, Gideão, já era, meu filho. Ele volta para o acampamento, doido. Ele volta para o acampamento, gente, vamos, porque agora a casa dos midianitas, dos amalequitas, de quem mais itas tiver com eles lá, caiu. Agora Deus está com a gente, vamos derrubar esses caras. Sabe o que eu acho mais legal? Primeiro que Deus já tinha tudo preparado já para dar vitória para o povo de Israel. Estava tudo planejado por Deus. Até o sonho que ele deu para o cara, porque foi Deus que deu o sonho para o cara. E Deus deu a interpretação para o outro. E eu só conheço 2 caras no Antigo Testamento que interpretavam sonhos da parte de Deus: José e Daniel. Mas ninguém que eu me lembro assim de ler assim. Talvez tenha, pode passar batido, mas os 2 mais relevantes para mim, José e Daniel. E aí o interpretador do estilo de pão. Quem é o pão que desce da montanha? É Gideão. Foi esse cara aí. E ele teve essa capacidade da parte de Deus para trazer a vitória. Aí Deus vai lá e orienta o povo, né? Não está aqui, o texto todo diz. Gideão orientou 3 equipes de 100. Ele foi organizado, ele foi estratégico para fazer a vitória acontecer também da parte de Deus. Por quê? Quando eles cercaram o acampamento, era tipo assim, Deus é muito sábio, né? Com certeza. Quando tinha uma trombeta tocando, tinha em média 100 homens. Quando tinha 2 trombetas e assim por diante. Quando o som ensurdecedor daquelas 300 trombetas começaram a tocar ao mesmo tempo para voz de guerra, a arma dos caras que eu falei que eu ia falar para vocês aqui era um jarro de barro. Eles tinham tocha dentro do jarro, acesa, e a trombeta na outra mão. Eles não tinham mais nada praticamente. Se eles tivessem com uma espada, Deus não mandou puxar. Eles não puxaram uma espada ali. O povo começou a se matar, porque eles se apavoraram. Se lê no texto, eles começaram a gritaria e começaram um a enfiar a espada no outro. E quando viu, a maioria morreu tudo. E os que escaparam, depois foram para a navalha também. E eu não sou a favor aqui de fazer morte assim e tal, essas coisas de guerra, mas pega aqui a lição. Deus usou 300 pessoas para acabar com mais de 100 mil, provavelmente. Aonde isso tem probabilidade de acontecer? Aonde isso tem chance de acontecer? Agora sabe por quê? Eles estavam com a ferramenta certa na mão, eles estavam com a trombeta. Eles só tinham que dar o grito de vitória da guerra, porque Deus já estava lutando por eles. E às vezes é isso que a gente precisa entender. A luta, ela não nos pertence. Nós somos participantes do exército de Deus. Mas quando Deus der a ordem, eu tenho que estar preparado para disparar a minha corneta lá e falar: Deus, ó, eu estou aqui, eis-me aqui. E aí você fala: pastor, e o que a domingo te inspirou? Quando o Sérgio usou a expressão lá de Isaías 6,8, eis-me aqui, envia-me. E aí eu lembrei de Gideão. Praticamente tudo a ver, né? Mas Deus me fez lembrar dessa mensagem que aconteceu. E por último, uma coisa legal aqui também. Sabe o que Deus faz? Ele transfere o medo de 31.700 homens que foram embora com medo e que não estavam preparados para a batalha. Ele multiplicou e enviou para o exército adversário. Todos os caras que estavam com medo foram embora. Quando o exército dos midianitas ouviu o barulho, ficou apavorado, o texto diz, e começaram a se matar. Agora vamos dizer o contrário. E se aqueles milhares de caras começassem a gritar para a guerra, e esses 31.700 aqui começassem a gritar de medo e apavorados? O que seria de Israel?
seriam totalmente dizimados. Aquele exército seria totalmente morto. Agora você diz, pastor, mas poxa vida, será que não foi um momento de fraqueza daqueles que estavam com medo ali? E Deus não ama mais ele? Claro que ama, dá uma olhada. Quarto lugar, eu falei que ia fazer 3 perguntas para trazer uma afirmação. Deus é capaz de restaurar corações feridos até na guerra. Deus trabalhou o coração desses 31.700 homens. A coragem deles não era suficiente para a primeira batalha, mas ela foi suficiente para a segunda. Olha o que diz o texto, versículo 23 do capítulo 7. Os israelitas de Naftali, de Azer e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Todos esses caras que voltaram para casa com medo foram convocados mais uma vez quando o exército inimigo estava partindo em debandada, embora. E todos esses caras voltaram agora com coragem, porque eles viram o que Deus fez ali atrás através dos 300, através de Gideão. E aí eles tomaram coragem então e foram colocados mais uma vez na batalha. Sabe aquela história? Traga-me João Marcos novamente, que eu vou precisar, ele vai me ser útil no ministério. João Marcos amarelou com Paulo. E até Barnabé se desentendeu com Paulo porque ele defendeu João Marcos, que era parente dele. João Marcos vai embora. Paulo fala depois, lá na frente, alguns anos depois, manda João Marcos voltar porque eu preciso dele. João Marcos agora está preparado. João Marcos amadureceu, aprendeu e agora ele está preparado para andar junto de novo. Tem alguns processos na Bíblia que a gente vê de distanciamento, e quando volta, você olha assim, por exemplo, João Marcos, ele andou ao lado de Paulo, não sei por quantos anos, o que ele de fato fez, mas o texto diz que ele pediu a presença dele. Você olha esses caras aqui, eles agora tinham meia coragem, mas era o necessário, porque agora não precisava de toda a coragem, só precisava de um pouquinho de coragem para derrotar agora todo mundo que estava correndo de medo, porque agora o medo estava principalmente no coração daqueles homens. Deus coloca em ação para a batalha aqueles que voltaram para casa com medo. Precisamos entender que Deus ele tem um tempo específico para cada um de nós para a gente voltar para a batalha, porque de repente nem todo mundo está preparado para fazer as mesmas coisas. E às vezes nós criamos a sensação, a expectativa de que todo mundo tem que ser igual. Na verdade nem todo mundo é igual. Cada um tem o seu tempo. O que eu não posso fazer é usar o fator do tempo para me distanciar do que Deus tem para o meu coração e para a minha vida. Essa é uma questão importante também. E para finalizar, uma última pergunta: quem está disposto a ir para a guerra?